sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje nós vamos conversar sobre algumas coisinhas que aconteceram ultimamente aí no Fala, universo mas tem que me apresentar. Calma! Oxi! Oi, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que andam acontecendo aí no universo. E hoje eu trouxe o meu pá, ou ex-pá, o Newton, para que a gente possa comentar sobre algumas coisas que envolvem a gente e outros elementos que estão acontecendo por aí. Então eu decidi fazer esse vídeo para a gente conversar sobre coisas pessoais nossas que aconteceram, né? E também sobre coisas que estão acontecendo no universo angeliano na atualidade, na minha opinião, e trouxe ele para conversar comigo. Então, se vocês querem saber o que é que a gente vai conversar aqui, o que é que a gente vai abordar, já se inscrevam aí embaixo no canal, tá? Que é de graça. Deixa o like de vocês para eu entender que vocês estão curtindo o conteúdo. E também comentem o que é que vocês acham sobre tudo que a gente vai abordar aqui. E vamos embora pro vídeo. Babado, confusão, gritaria e mantém. E dedo no cu! Bom, gente, vamos lá. O porquê a gente decidiu fazer esse vídeo. Eu vou começar por uma situação que aconteceu principalmente com a gente, mas que é uma pauta que eu já venho falando em outros contextos, de outras situações, que envolvem o São João de modo geral. E aí, para que a gente desenvolva essa conversa, tudo começou. Na verdade, eu já tinha definido que não iria dançar, eu já tinha conversado com o Hugo. Tem vídeo aqui no canal falando sobre, porque todos os dias eu recebo mensagens de pessoas perguntando se eu vou dançar ou não, pessoas que não tiveram acesso ao vídeo, mas eu já tinha deixado claro desde o final do ano passado, já tinha conversado com ele. Sim, até o ano passado haveria possibilidade de eu dançar, né? Eu queria muito, até porque acho que a minha parceria com o Hugo deu muito certo. A Paixão teve um ano muito bom e foi muito bom para mim. Porém, tem as coisas pessoais que acabam dificultando, né, essa possível participação, esse possível novo ano. E aí tinham coisas de vida pessoal minha que realmente me fizeram refletir e dar prioridade. Então eu preferi não dançar. E aí eu já tinha conversado com ele, inclusive ele queria ir para outro grupo, né? E se eu estivesse disposto a dançar, eu toparia dançar com ele, até porque ele foi um dos motivos que me trouxe ao Ceará. Inclusive estamos gravando aqui na casa dele no Ceará. E aí eu iria o acompanhar, sim. Só que devido a essa decisão eu preferi não dançar. E aí não viria para o primeiro ensaio da Paixão Nordestina, né? Até então. E o Hugo também já tinha definido não dançar. E o que é que acontece? Eu recebi o convite no dia 27, como eu falei lá no vlog que saiu, de um dos diretores da Paixão, né, para vir ao ensaio. E logo do início eu já questionei logo qual era o interesse da minha ida, porque eu estava produzindo conteúdo aqui para o São João no YouTube, porém eu não estava envolvido com nada de quadrilha, né? Estava tentando ao máximo não me envolver, só gravar os conteúdos e afins. E aí recebi esse convite para vir de um dos diretores, né, a qual eu achei muito estranho, porque um desses diretores a gente teve como é que eu posso falar? Um Episódio. desconfortozinho, né? Nada muito demais, nada que não aconteça em qualquer outro grupo, tá? Foi algo muito assim, superficial, só que a gente não se sentiu bem. E aí eu conversei com essa pessoa, né, quando ela entrou em Até contato então não comigo. tinha sido resolvido e não foi, não teve conversa depois disso, né? E do nada Exatamente. mandou mensagem E aí convidando. foi uma das coisas que também me entristeceu. Porém, como eu falei, tipo, eu não levo rancor, eu simplesmente segui a minha vida, mas me senti triste por isso, porque por ser um grupo com pessoas com maturidade, né? E, enfim. E aí veio o convite, a gente conversou sobre, esclareceu algumas coisas e gente, eu congelei essa parte para narrar, para dizer para vocês que a outra situação que gerou esse desconforto entre eu e a direção da quadrilha foi devido ao vídeo de possíveis teorias do São João 2025, em que a direção pediu para que eu retirasse o vídeo do ar e eu não retirei, por acreditar que o vídeo não tinha um caráter de agressão e difamação de ninguém. Eu fiquei muito balançado de vir, por causa principalmente do translado, que é muito cansativo, de vir sozinho. E aí a primeira pessoa que eu falei foi com o Hugo, né?
Mas também seria uma oportunidade para revê-lo, para rever outras pessoas, para gravar conteúdo, né? E aí, antes mesmo de tudo isso, ano passado eu já tinha conversado com o meu estilista, que é o Flávio Danilo, que produziu o nosso figurino, inclusive. E ele já queria fazer um figurino para mim, para me presentear. E também aproveitar para divulgar o trabalho dele, né? E aí a gente já trabalha há muitos anos também, eu já indiquei o trabalho dele para outros grupos que eu já trabalhei, ele continua trabalhando. E aí a gente tentou juntar o útil ao agradável, né? Já que tem recebido o convite para vir, fazer uma produção para a gente poder gerar conteúdo, né? Enfim, fazer uma despedida, um até logo, alguma coisa nesse sentido. E aí fechamos tudo, né? E aí desde o início eu questionei qual era o interesse para que eu viesse. Se era que eu entrasse em quadra, se era somente para gerar conteúdo, e a pessoa me deixou muito aberto para isso. Né? Disse que eu poderia entrar em quadra, porém teria que usar a camisa da quadrilha. Eu falei que tudo bem. Mas também a todo momento eu deixei claro que iria fazer um figurino. No entanto, o figurino, para mim, era para gerar conteúdo, até porque eu já tinha ido algumas semanas antes na casa do Flávio, a gente já tinha conversado que seria um figurino comercial, que teria um pouco da minha identidade, mas que também teriam elementos que pudessem ser, como por exemplo a cor, algo que alguém pudesse comprar o figurino para usar em outro momento, né, do São João, porque por mim a gente só iria fazer a produção no São João. Só que daí, para vender figurino, meio que não seria viável, porque todo mundo já estaria com seus figurinos. E aí, a todo momento, eu deixei claro, e a pessoa me deixou aberta, que eu poderia entrar em quadra se eu tivesse a camisa, e que eu poderia ir para gravar, que eu teria livre acesso ao backstage, que não sei o que e tudo mais. Ok. Fechamos isso, conversei com o Hugo. Me Aí, convidou, né? exatamente. Aí a pessoa também, inclusive, se chama o Hugo, pede para comprar camisa para vocês entrarem e dançar, tudo bem. Ok. E tinham coisas que já tinham sido feito acordo entre eles que a gente não sabia, porque a gente não se inscreveu para dançar, como por exemplo, tinha o padrão, né, que a quadrilha tinha que ir toda de branco, os meninos tinham o mesmo chapéu, enfim. Só as meninas que poderiam mais dar uma exagerada ali, mas que a camisa era um pré-requisito. Até aí tudo bem, o kit da quadrilha vem com 2 camisas e a bolsa. Então, a gente não estava por dentro de todos os detalhes. Passou. E aí começaram -se a gerar burburinhos, né? Porque eu postei um vídeo quando cheguei aqui em Fortaleza e que poderia ser qualquer coisa, gente. Era simplesmente brilho. Poderia ser qualquer coisa. E aí as pessoas elas já se incomodam tanto com a nossa presença, ou enfim, com o nosso trabalho, e já começaram a gerar burburinho, já procuraram esse diretor para falar que eu estava em Fortaleza, para falar, e ele inclusive confirmou que convidou e até aí tudo bem. E as pessoas já começaram a vir falar comigo, já começaram a falar de produção, não sei o quê, e falam sobre esse incômodo. Isso já começou a me deixar mal, porque o meu intuito em nenhum momento é prejudicar o trabalho de ninguém, é ser melhor que ninguém, é simplesmente fazer o meu trabalho. E aí, a todo momento, eu estou deixando claro que estava fazendo uma produção e essa pessoa falando que esse figurino poderia ser customizado. Quer E falar um usado. pouquinho? Nesse mesmo sentido, né? Tipo, Domi entrou em contato comigo, me convidou para participar do ensaio, que tinha recebido o convite, conseguiu as passagens e tudo. E a gente tava com meses que não se via, né? Então, tipo, pra gente ia ser muito, muito legal. E, tipo, mesmo eu decidindo não dançar na Paixão, não quer dizer que eu não tenho muitos vínculos lá dentro com pessoas muito, muito importantes que foram muito legais durante todo o período. Poucas pessoas não foram mais. Porque, tipo, a gente se aproxima mais de quem dança perto e a gente cria um vínculo com aquelas pessoas. E eu queria muito estar ali pra ser um momento de despedida, tanto da Dalme, que não ia mais vir pro Ceará, não vai mais vir, pelo menos esse ano. E com os meninos também, da Paixão e tal. E também para mim, que até então estou sem destino junino em 2025, seria uma despedida do São João dentro de quadra, entendeu? Pelo menos por esse ano. E para mim, super topei. Ela falou da produção do Danilo, dei uma olhada no Instagram dele, achei, tipo, muito foda. E eu disse assim, eu quero vestir, ajudar ele nessa divulgação e tal. Eu me senti honrado, porque, como vocês viram no vlog, eu não sei se já saiu ou se não vai sair. O da produção ainda vai sair? Ainda vai sair. Gente, incrível, incrível, eu não tenho o que falar. A gente fez uma chamada de vídeo, ele pegou, eu mesmo com a fita, fui medindo um negócio assim, do nada ele trouxe o figurino, ele não teve que ajustar um dedo. Perfeito, incrível. Enfim,
tudo pronto. E a nossa ideia principal e inicial seria fazer o figurino, fazer toda a divulgação do trabalho dele e fazer uma adaptação, uma customização usando a blusa da paixão no nosso figurino para poder a gente usar e aproveitar ele, né, no primeiro ensaio. Que a gente achava que tudo Daria bem, certo. que estava tudo certo. Porém, depois a gente viu que, depois de todos os burburinhos, depois de todos os comentários e tal, e sobe e desce, comentário, puxa e vai. Enfim, disseram que a gente não poderia, até a Dalma poderia, né? Você poderia customizar o feminino, mas o masculino tinha que ser com a blusa da quadrilha, normal. Ok, por mim também tava tudo bem. E Mas aí assim, depois, só, desculpa te interromper, mas assim, o Hugo falou sobre essa questão dos vínculos, né? E eu sempre deixei muito claro, para que fique muito claro aqui, inclusive em conversa com esse diretor, a gente tocou nesse assunto, né? Onde ele falou que fazia parte da história da paixão, esses 27 anos, né? Que eu contribuí com a paixão, assim como a paixão também contribuiu com o meu trabalho, falando sobre o meu crescimento nas redes sociais. A gente falou sobre esse vínculo, eu falei sobre esse respeito e esse carinho que eu senti, me senti muito abraçado pela paixão, inclusive no primeiro ensaio, ao encontrar com as pessoas, eu me senti muito bem por isso. Só que alguma coisa me dizia que estava muito estranho. A todo momento eu comentava com o Hugo. E aí, por exemplo, quando ele falou que precisava da camisa, no primeiro momento eu já não queria. Na minha não é que não cabeça, queria por despeito, é porque assim, não é é por um kit despeito. caro, né? É, Porque é um porque kit, assim, pra quem não entendeu, o kit da paixão vem uma blusa de ensaio, que é uma camisetinha, vem uma blusa de manga, que é a blusa oficial, e vem uma bolsa. uma bolsinha, né? Que vem as coisas Sim. dentro. E esse kit custa R$ 100. E na Então, nossa tipo, cabeça não é viável, não seria viável a gente comprar, já que a gente não vai porque a dançar. gente não vai dançar e também tipo, E pelos gastos mesmos, a né? gente até tentou comprar apenas a camiseta, né? A Sim. camiseta, a blusa, pra gente fazer a customização e diminuir os custos, entendeu? Tipo, cada blusa R$ 50, por exemplo. Se fosse, como foi ano passado. Foi. Ano passado foi R$ 50 e era só isso, não tinha isso de kit. Mas não vendia. Os kits já eram feitos prontos, então encomendaram kits prontos, então não Exato. tinha como quebrar. Aí foi a solução que eu dei, né? Eu disse assim, vamos comprar um kit só, porque é um investimento caro que a gente vai E a desperdiçar, gente já estava tendo outros gastos, né? muitos outros, Uber e tudo mais. E a gente compra um kit só, a gente usa uma camiseta para customizar e usa a outra blusa Para você para dançar. customizar outro. Até então era customizar, e depois Era. eu usei a blusa normal e a gente usava a outra para customizar. Até então aí ia ser assim. Que foi uma das dicas que o próprio diretor falou pra gente. O Hugo vai com a blusa e você customiza, coloca o símbolo da paixão na tua roupa que tu Não, fez e eu ainda e vai. recebi mensagem de algumas pessoas dizendo assim, tem que ter a logo. Tem que Tem ter que a ter a logo logo, da isso. quadrilha. Gente, não foi só o diretor que falou, foram outras pessoas. Os No burburinhos, né? geral, o nosso nome já estava rodando em alguns ambientes, né? As pessoas com esse receio. E o que mais me deixa passado e triste é saber o quanto as pessoas se incomodam com o trabalho do outro. Porque a nenhum momento a gente estava se incomodando com quem ia usar o quê, quantos figurinos ia usar, que cor era. A gente estava preocupado com o nosso trabalho, até porque a gente tinha menos de uma semana para fazer A acontecer, gente decidiu segunda-feira. Hoje é entendeu? domingo, gente. E aí a gente começou a fazer o Já é figurino na segunda, né? terça, e aí foi tudo muito corrido. Então foram noites sem dormir, né? E enfim. E aí aconteceu tudo isso, e no final de tudo, eu falei, Hugo, eu prefiro não ir com o figurino, né? Eu prefiro ir só com a camisa, e lá a gente bota uma saia, e eu perguntei várias vezes se eu podia entrar na quadra, se era permitido. Quando a gente chegou no evento, todo mundo perguntando se a gente ia dançar. Tiveram pessoas que me ofereceram saia para entrar, né? As pessoas do grupo. E enfim, a gente tentou fazer tudo da forma que era para ser feito, porque o nosso intuito era apenas se divertir, a gente gerou o nosso conteúdo, a parte que não tinha nada a ver com a relação da paixão, né? Apesar de que eu coloquei uma introdução do repertório, porque para mim aquele interlúdio ele faz muito sentido, acredito que para o Hugo também, porque ele fala dessa vinda do interior, e foi Que um ano nós dois somos que nós dois interior. somos do interior e que a gente também fez parte daquele ano, e é um conteúdo público, né? A partir do momento que você divulga um Sim. repertório, né, nas plataformas digitais, ele se torna público. Ele tem os direitos autorais, mas ele é público. E aí
Foi um juntar o útil ao agradável, né? Porque, tipo, Exatamente, a gente não tava muito tempo sem se ver. Tipo, se não fosse por esse evento da Paixão onde você conseguiu as passagens pra vir, talvez a gente não ia se ver nem tão tão rápido, cedo. nem tão E cedo. assim, eu E a quase gente não vinha. aproveitou a situação, Eu quase entendeu? não vim, eu só vim porque o Flávio veio, né, o estilista, porque se fosse para vir sozinho eu não Sozinho. viria. E porque eu também estava em outro momento assim da minha vida, eu me surpreendi muito com o convite. E já vinha recebendo mensagens das pessoas perguntando se eu iria, pessoas do grupo, pessoas que não são do grupo perguntando se eu iria para o ensaio. E para mim não fazia sentido por essas dificuldades, né? E aí, resumindo, fomos para o ensaio somente na intenção de se divertir, de dançar, fizemos o nosso conteúdo, já que a gente sabia que a gente indo com o figurino, talvez a gente não seria tão bem-vindo e iria incomodar as pessoas, porque eu acho que as pessoas têm receio, né, não sei, de ser ofuscado, eu não sei o que é que as pessoas têm, mas eu sei que elas se sentiram afrontadas porque estavam comentando, estavam preocupadas como a gente iria aparecer no ensaio. E aí chegamos lá, falei com esse diretor, agradeci, a gente conversou, foi tudo tranquilo, inclusive eu falei que queria entrar em quadro. E até aí tudo bem, pode entrar, não sei o que, com a regata e tal. E aí fomos para a concentração, né? Falei com ele pela última vez, disse que perguntei se poderia, e ele falou que tudo bem. E aí vesti a nágua e a saia, que inclusive quero agradecer aqui ao Darley, que emprestou a saia para a gente customizar, né, para fazer a produção, e também A a Lívia. Ana, né, a Ana Lívia, que emprestou a nágua, super gente boa. Obrigada, vocês arrasaram muito, gente. E vesti, aí a gente ficou lá. E aí, quando foi alguns minutos antes da quadrilha entrar, esse diretor me mandou mensagem dizendo que a gente não podia entrar porque eu estava com a regata da quadrilha, que só podia entrar se fosse com a camisa Oficial. oficial e que eu poderia entrar na quadra para filmar, né, para fazer a cobertura, fazer entrevista, não sei o quê. E até aí tudo bem, eu não me surpreendi, porque eu já esperava, gente, eu tenho um sexto sentido, né, Hugo, que me fala Tudo muito, tava um pouquinho estranho. tudo estava muito estranho, e aí esse sexto sentido já me dizia, então eu fiquei muito tranquilo. Fiquei mais frustrado pelo fato de que as pessoas que me acompanham, que eu Queria encontrei ver a lá, gente em queria ver a quadro, né? gente em quadra, que gostam da minha dança, que gostam da nossa dança, né? Então, assim, eu abri mão de qualquer vislumbre estético, simplesmente para fazer o que para mim é mais importante, que é dançar. E a blusa, para mim, a camisa, já era o suficiente, né? Assim como o ano passado, quando eu fui, organizaram de levar uma saia para mim, não levaram, e eu vesti qualquer saia, fui com o salto que eu tava, entrei, dancei, porque eu sempre deixei claro que dançar para mim era mais importante. E até aí tudo bem. Passou. E aí, por que nós viemos falar sobre isso? Né, já pegando o gancho aí em outros contextos. Ano passado eu fui convidado para o ensaio da Luar do Sertão pelo Miguel para ir assistir. E aí também cheguei lá, fui bem recebido, comecei a gravar. E fui para ver alguns amigos meus que já tinham estudado na faculdade, que já tinham feito balé comigo. E aí, simplesmente, quando foi na hora do ensaio, a pessoa não estava lá. E aí eu fui questionar. E eu já levantei essa pauta no Instagram sobre essas questões, né, de vislumbres estéticos e as pessoas abrirem mão de dançar, que é o mais importante, né, do que essa questão estética. Talvez a gente seja um pouco culpado por isso, por fazer produções, mas a gente fazer não significa que as pessoas precisam fazer, né? Então, assim, a gente está trazendo essa pauta só para concluir assim, a questão da paixão, é para que vocês entendam que nem tudo que vocês veem é da forma que é. Existe muita coisa nos bastidores, né, Demais. que as pessoas acabam não sabendo. Então, às vezes, não é só o querer. E acaba que essas coisinhas vão desmotivando a gente, porque é muita dedicação, é muito investimento financeiro, né, para que a gente esteja em quadra, né, e além do cansaço físico, mental. Então, essas coisas já vinham me estimulando de outros grupos. Eu sempre fui uma pessoa de me posicionar em relação às coisas que eu não sou de acordo, até porque eu venho da academia e eu dou muito valor, né, ao artístico. Inclusive, a experiência no Ceará, para mim, ela foi gigantesca. Eu falo para todo mundo sobre como é fantástico o São João daqui. Porém, em questão governamental, né, do investimento do governo do Ceará dentro do São João. Porém, eu vejo que o próprio São João, hoje já estando de fora,
né, ele acaba que vai se esvaindo por esse ego das pessoas, esse vislumbre estético, e, e por isso que a tradição vai se perdendo, né, a essência. E aí eu fico analisando, por exemplo, algumas questões, né, vendo os vídeos, o quanto as pessoas se entregam. E será que essa entrega ela realmente é de verdade, é com todo amor, ou será que é somente por mídia? Porque todo mundo hoje quer ser celebridade junina. Hoje todo mundo quer aparecer. Porém, até onde isso é verdade, sabe? E não é todo mundo que chega para falar sobre os pontos negativos na internet que passam, não, porque as pessoas só querem que a gente exponha o que é positivo. E a gente tem esse direito de falar o que é positivo e o que é negativo, porque a vida é feita de experiências assim. Quer falar? Porque eu falo para caralho. Ai, ai. Eu tiro o dia mais pra sentir do que pra falar. Então, assim, e antes de tudo isso acontecer, inclusive, eu tive as ideias dos blogs, né? Do Hugo poder ir gravar para mim, eu continuar trazendo aqui para o canal, onde eu fiz uma pegadinha com algumas pessoas e tal. E dessa vez era legal eu vir para o ensaio da quadrilha que eu dancei, né? E que acabou que eu fechei um ciclo assim, dando uma pausa, que era o sonho da minha vida, né? Fazer parte. E foi uma experiência incrível. E acho que isso não é levado em consideração, né? É levado em consideração outras questões. A gente até andou conversando sobre isso, inclusive. Que eu tava dizendo justamente pra Dami que, tipo, no meu ver, tipo, as quadrilhas investem muito, que a gente vê grandes estruturas, vê muitos estudos, vê muitas figuras novas, entendeu? E é todo um investimento que, no meu ver, as quadrilhas que estão fazendo o primeiro ensaio, eles querem mostrar quem eles são para atrair pessoas dançantes, brincantes para dentro do teu próprio grupo, entendeu? No meu ver é isso, mas às vezes É, eu acho que meio que distorce isso e fica uma disputa de quem faz o melhor faz o melhor ensaio. ensaio, É quem faz porque a maior estrutura, quem traz mais telões, quem faz mais estudos, é, quem tem mais figurinos, entendeu? Então meio que distorce tudo. Porque um exemplo, nós como ex-brincantes, entendeu? Que uma pessoa de fora pegou 12 horas de ônibus, veio para, 12 não, foi mais, viu, gata? por exemplo, mais de São 12 horas, 17. 17 horas de ônibus para vir para um evento onde a gente queria se divertir, não deixaram a gente entrar. E que talvez assim reacendesse a chama de querer dançar Sim, novamente, porque entendeu? para mim essas ideias de primeiros ensaios, elas são para conquistar pessoas, tem que ser Justamente algo para atrair, aberto, mostrar o quanto né? é gostoso estar ali dentro e as pessoas que estarem fora Quererem ter o fazer desejo, como parte. a gente mesmo, antes de começar a vida junina, um dia viu alguém dançar e disse, gente, eu quero isso, eu quero sentir isso, olha que legal. E vai e abre a oportunidade para ir, entrar, experimentar e acabar Exato. se apaixonando como todos os quadrilheiros. Tudo começa assim, entendeu? Então, tipo, o intuito de você mostrar quem você é, de querer atrair, agradar e acolher as pessoas, foi totalmente ao contrário com a gente, né? Tipo assim, Ah, eu acho que em qualquer lugar assim também. Não vou resumir só nesse sentido dessa sim, situação, situações mas eu específicas. acredito que em outros grupos também aconteçam muito. Mas assim, eu vejo hoje, por exemplo, um primeiro ensaio, ele não é um primeiro ensaio, porque eu lembro dos Então é primeiros grande ensaios evento. que eu participava, você chegava lá, você não sabia o que era que ia acontecer. Hoje, um primeiro ensaio, a rainha tá com 30 figurinos, tem um balé coreografado, ela tá Tem um coreografada. elevador de 5 metros. E assim, sabe, não é o primeiro ensaio, tem uma marcação. Sim. Como é que no primeiro ensaio as pessoas já têm lugar? Então, assim, a gente já começa a entrar nesse quesito das prévias, né? De que quando eu questiono, por exemplo, desse amor das pessoas, é tipo, poxa, como é que você hoje me diz que ama dançar comigo, mas amanhã se aparecer uma oportunidade melhor, você me abandona para dançar com outra pessoa, Virou sabe? muito comercial. A gente falou também sobre isso Virou muito esses dias. Virou um comercial. Então, comércio. É o assim, São João que virou um não comércio. é, não é, um primeiro ensaio, é um evento todo programado. E tá tudo bem as pessoas quererem fazer isso. Só que perde essa essência do que é o São João, que é um primeiro ensaio, né? Do que é você realmente atrair. Hoje as pessoas estão muito atraídas pelo vislumbre dessas coisas. Então, quando eu fui no primeiro ensaio da Lua do Sertão, que eu cheguei lá e não vi o meu amigo, que eu fui para assistir ele, eu fiquei muito frustrada. Eu cheguei para ele para conversar. Oxe, por que você não dançou? Ah, porque o figurino não ficou pronto. Isso me deixou extremamente entristecido, porque você abre mão do que você foi fazer. Gente, dançar quadrilha é dançar, independente do que você veste.
né? E eu já falei aqui em outros vídeos, por exemplo, teve uma situação que aconteceu comigo há anos, que eu abri mão de dançar por causa de figurino, e o mundo dá voltas, e hoje eu tenho essa consciência. Óbvio que naquela época eu não tinha essa maturidade artística, eram outras situações, então hoje para mim eu poderia muito bem querer estar com o melhor figurino para aparecer no primeiro ensaio, mas para mim o mais importante era estar com o meu par, dançando com o figurino que a gente fez ou dançando com a camisa, entendeu? Por Então, enquanto era só assim, se divertir, né? Que o intuito era maior era esse. se divertir. Então, a gente veio falar sobre isso, né? A gente trouxe esse contexto justamente em respeito às pessoas que nos acompanham, que mandaram mensagem, e para também fazer essa autocrítica às pessoas que fazem quadrilha, né? Talvez esse vídeo não dê em nada, porque isso já é gigantesco, mas eu jamais ia deixar a minha oportunidade de me abrir para as pessoas que me acompanham, que gostam do meu trabalho, que gostam do meu trabalho junto comigo, né? Inclusive, eu falei para ele que, acho que foi no domingo, após o ensaio ou foi na segunda, eu estava conversando com um dos brincantes da Ceará Junino, que ele fez uma publicação, e eu concordei. E aí a gente começou a entrar nessa pauta, o quanto as pessoas estão exagerando nessas questões de primeiro ensaio. Pessoas que gastam R$ 3.000, 2.500 para fazer um figurino para um primeiro ensaio. Esse figurino que a gente fez porque a maior parte dele foi um presente. Porque eu não tô louco, nem viçando tirar R$ 2.000 ou R$ 3.000 do bolso para fazer um figurino para um primeiro ensaio, não. Ou para umas fotos. Ou para umas fotos, como a gente fez, né? Então, assim, a gente fez aquilo dentro do que era possível para a gente, né? Com os pezinhos no chão, mas até porque eu sempre fiz produção junina, mas eu nunca tive um figurino como esse, onde foi do zero, onde foi totalmente meu, onde teve todo esse delírio que a gente fez, né? Porque isso é um delírio. Eu nunca fiz, eu sempre fiz os meus vídeos com as minhas maquiagens, com as minhas transições, mas nesse padrão eu nunca fiz. Eu sempre conquistei as pessoas pela minha dança e pelo meu trabalho enquanto criador de conteúdo, não enquanto pessoa que influencia as pessoas a fazerem grandes produções. Então, assim, Mas essa questão tipo, foi grandioso também, porque o Flávio Danilo, que é o figurinista do Dalmi, que eu vou chamar de meu agora sim, também, é uma pessoa muito foda, gente. Tipo assim, o trabalho dele é surreal, entendeu? Tipo, ele faz aplicação de pedraria como ninguém. E, tipo, e realmente o intuito maior desse ensaio fotográfico, de todo esse delírio que a gente fez, era mostrar pro mundo junino cearense o o trabalho trabalho dele. dele, entendeu? E é uma pessoa que tá bem aí. Tem gente, teve noivos aqui do Ceará que foram fazer produção em Juazeiro do Norte, entendeu? Com figurinistas de lá. Então, justamente, era essa pegada que a gente queria dar e mostrar o trabalho dele diante do São João que mais investe no mundo, que é o nosso, É, entendeu? porque assim, o Flávio já trabalha com ele há anos, né? Então hoje o Flávio, o trabalho dele não é só artístico, ele tem um trabalho mais refinado com noivas e etc. E eu sempre fui apaixonado pelo trabalho dele de cara. E depois foi a partir de mim que ele começou a trabalhar com outros trabalhos mais artísticos. Hoje ele faz figurinos para todo o rancho, para toda a galera do Maia, né, da turma do Carlinhos Maia. E com grandes quadrilhas de lá de Alagoas, grandes produções que ele já fez a partir de mim. E desde o ano passado eu falei, Hugo, quando eu for fazer uma produção, eu quero fazer com o Flávio. Inclusive, a gente tinha até falado de fazer do primeiro ensaio, né? Não sei se você lembra que você sugeriu outra pessoa, eu falei que não. E aí ele ia fazer essa produção só para mim, mas em respeito ao meu cavalheiro, uma pessoa que foi importante para mim, ao meu pai, eu convidei para participar também. E aí, como eu falei, conversando com essa pessoa daqui da Ceará Junina, a gente entrou nessa pauta das pessoas fazerem esse grande investimento e acabar perdendo essa essência do que é um primeiro ensaio, porque se torna um evento. E o pior de tudo são as pessoas que utilizam do trabalho dos outros e não valorizam, porque chegou aos meus ouvidos de pessoas que fizeram trabalho com profissionais e não pagaram, não custearam, nem o mínimo que é divulgar, né? Então, assim, Fizeram toda a aplicação de bordado, que levou mais de 2 dias, e a pessoa fez a aplicação e não colocou o arroba da pessoa, e sem se é cobrar isso. R$ 1. E assim, com outras pessoas que eu também comento sobre essas coisas, sabe? Assim, essa bolha que é o São João, porque as pessoas estão nessa busca insaciável de se tornarem celebridades, produtores de conteúdo, acabam perdendo essa essência e esquecem que o São João é uma bolha, gente. Tipo, eu tava conversando com alguns amigos, gente, é umas coisas assim de pessoas que se colocam num pedestal de celebridade que
é só para esse público. O povo que está fora, eles querem ver dança, eles querem ver a espetacularidade, mas eles não estão nem aí para quem são as pessoas. Quem saiu, carta Quem aberta. saiu, quem entrou, carta aberta, carta fechada, a não ser que seja uma pessoa que você acompanhe de um outro contexto, né? Ou que você tenha esse público ali do São João, mas é só ali. Se você chegar em tal lugar e perguntar quem é, certas pessoas não vão saber. Assim como pode ter, tem com essas pessoas, tem comigo também. Eu tenho muito meu pé no chão com relação a isso. Eu nunca me coloco nesse lugar de estrelismo, né? Eu tenho o meu jeito, tem quem gosta, tem quem não gosta, tá tudo bem, mas isso não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Então, assim, esse vídeo foi um desabafo para a gente falar sobre essa situação e para falar um pouco sobre essa indignação particular minha, mas acho que o Hugo também concorda É um tudo uma quebra de pouco. expectativa também, né? Tipo, porque a gente se planejou, programou, pediu saia emprestado e tudo mais. Que ninguém ia sair louco mandando Fazendo uma saia para pra um usar. delírio de uma vez, entendeu? Então, tipo, pessoas ajudaram a gente, todo um planejamento. Foi comprado kit e tudo mais, chega na hora. E, tipo, e na hora que poderia ter feito um aviso antes, gente. Disse assim, não, a gente não quer que vocês dancem. Ah, ok, a gente ia prestigiar, ia ficar lá em cima, ia assistir, entendeu? Não precisava desse delírio, a gente tá arrumado, tirar a gente do meio do negócio. Não, e pior que assim, né? Quando eu fui falar com a pessoa, eu tava com a regata da quadrilha, Sim, então a e pessoa até poderia então já tava te tudo dizer ali, bem. ó, não dá não pra você entrar com essa regata, viu? É melhor você só ficar gravando. Sim. Aí a pessoa me deu carta aberta pra gravar quando eu fui entrar na quadra. Ai, não teve esse detalhe. Não me deixaram entrar, e tá tudo bem, eu entrei só pra tirar uma foto mais cedo, mas quando foi na hora que começou o espetáculo, né, lá, a apresentação, não me permitiram entrar. E parecia que as coisas já estavam meio que de uma forma planejada, programada. E Pode se ser, pode ser pode ser impressão. impressão e pode ser que não. Quem estava na portaria não era um desconhecido, não era um segurança contratado, era uma pessoa de dentro da quadrilha Que já que sabe que a participou, gente que era sabe do ano e já passado, tinha entendeu? deixado eu E a entrar gente de antes, né? roupa, de customizado, de roupa de blusa da E quadrilha. tinha um monte de gente dentro da quadra. Que não tinha nada a que ver. não tinha nada a ver. Mas enfim, assim, no geral, isso não me fere em nada. Eu fico ferido pelo fato das pessoas serem tão pequenas, no sentido de acreditar que fazer algo desse sentido comigo ou com o Hugo iria me fazer sentir mal, né? Porque eu fiquei muito tranquilo. É frustrante porque a gente gosta de dançar quadrilha, mas eu tenho um Deus que é maior e sempre me protege. E é isso, gente, assim. Foi um desabafo para a gente conversar. Só fiz esse vídeo aqui com o Hugo para vocês entenderem um pouco, né? Que a gente já não ia dançar. Inclusive, eu passei o dia falando, gente, se não quer abrir o ensaio para as pessoas, limite ele somente para quem é inscrito. A gente não se inscreveu, então automaticamente a gente não quer participar. Poderia haver a participação a partir desse primeiro ensaio ou não, mas assim, também não desejo nada de ruim para ninguém, tá? O que fizeram com a gente foi frustrante, como eu falei, mas Não dá em nada. não dá em nada, né, gata? Ela vai continuar fazendo os trabalhos dela, quer elas queiram, quer não. E eu só digo uma coisa, quando eu voltar, vai ser pior. Porque, amor, a gente está em constante evolução. E em constante evolução, sem tentar pisar em ninguém. Graças a Deus, o público que eu tenho, meu trabalho artístico como um todo, ele é fruto da minha dedicação, da minha busca, tanto da minha dança quanto da minha técnica artística em outros quesitos. Isso é mérito meu, porque eu busquei, né? Então, estou em constante evolução, que é o que eu busco para a minha vida, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar me incomodar com o trabalho de ninguém e sempre fazendo com muito amor, que eu acho que é o que faz dar certo. Arrasou. E é isso, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, né? Comentem aqui o que vocês acharem, né, desse vídeo, dessas pautas, vamos discutir porque a gente precisa falar sobre esses assuntos na academia, a gente discute muito sobre diversas problemáticas do contexto da dança e acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre essas coisas, porque eu tenho certeza que acontece muita coisa aí no universo junino, onde as pessoas acabam abafando e as coisas continuam acontecendo e as pessoas só mostram a parte positiva de tudo isso. E é isso. Quem sabe a gente volta em algum São João aí. Já pensou? Né? Querem ou não querem? Deixa nos comentários. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.